Olá, você está no movimento Consciência Hebraica. E você já sabe, hoje no nosso Consciência Hebraica, dia especial. Dia do curso O Amanhecer da Consciência Hebraica. Nós estamos no episódio de número 86. Hoje é dia 13 de outubro de 2022. O tema que nós estamos é Moisés, uma tipificação do Messias, a Torá, o Êxodo e a Terra Prometida. Dentro deste tema, nós estamos no capítulo de número 6. E você já sabe, aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, o movimento Consciência Hebraica é um movimento que busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, esse é o nosso curso mais completo, você vai ver o início e o fim do tempo do ser humano acompanhando a história integral do povo hebreu. Seja bem-vindo e nós vamos então para os nossos comentários iniciais e dar as boas-vindas a você. Gostaria de, nesse momento, alertar que dentro desse tema nós temos alguns comentários especiais. Então, vamos a eles. Aqui, em primeiro lugar, nós estamos entrando na história do povo hebreu, desde o início desse curso, mas assim, esse é um curso que será longo. Se você quer estudar as Escrituras, desde a sua origem até o seu final, aqui é o lugar. Tá? Então, nós vamos aproveitar e conhecer a história, que nós estamos entrando em Moisés. Então, você vai ver ele saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, indo em direção à Palestina, depois o estabelecimento do povo de Israel. Mas nós vamos aproveitar esta história para outros elementos que eu quero chamar a tua atenção. Olha, nós vamos aplicar os símbolos contidos no texto que revelam todo o processo de geração dos filhos de Deus. Lembre-se, o centro de tudo é Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. E agora nós estamos vendo essa epopeia, essa odisseia, a história de um povo, a história de um homem que será gerado para que esta realização seja possível. Esse é o Messias. Então, nós vamos olhar esta história desta perspectiva, a partir de Gênesis 1:26. Uma outra coisa muito importante, nós vamos procurar aplicar a aplicação prática na tua vida cotidiana. Ou seja, a sabedoria hebraica, ela tem quase 6.000 anos. Então você, para educar filhos na tua empresa, no teu trabalho, nas tuas relações emocionais, na constituição de uma família, na escolha de um companheiro, de uma companheira, enfim, tudo isso você pode adquirir através desse curso elementos de uma sabedoria milenar que vai auxiliar você a sábias decisões. Então, essa é uma outra dimensão desse trabalho. E, por último, o fim anunciado desde o princípio, relações com o Apocalipse. Há uma coisa tremenda em Yahvé Elohim Adonai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus que revela todas as coisas, o fim desde o princípio. E cada elemento do Antigo Testamento traz conteúdos que estão muito à frente de nós na perspectiva da nossa história humana. Então nós vamos também fazer esses links com vocês, ok? Vamos então retomar o nosso trabalho aqui na vida de Moisés. Estamos aqui no capítulo vendo a Torá, Moisés, o Êxodo e a Terra Prometida. Em que momento nós estamos dessa história? Aqui, claro, sempre com a ênfase na genética crística para a formação do Messias. Estamos vendo os elementos que vão compor a formação do Messias Yeshua HaMashiach. Nós estamos no Êxodo 3 e ali a nossa história continua assim. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhe-eis. Olha, é importante você entender esse contexto de terra prometida, né? Evidentemente, ela tem uma dimensão horizontal, um lugar para o povo de Israel
prosperar e se estabelecer como nação e criar as condições para a formação do Messias, que vai beneficiar toda a humanidade, que vai trazer luz, realização para toda a humanidade. Mas, além desse símbolo horizontal hebraico, quando se fala numa terra que mana leite e mana mel, né, o leite é o símbolo do cálcio, dos ossos, né, e os ossos representam a eternificação, a conservação da individuação humana em outros estágios, além desse primeiro estágio aqui, que nós vivemos e temos, a data não é certa, mas a partida dessa dimensão é certíssima, né? É a única certeza de toda a vida. Então, nós vamos para essa dimensão. Então, a Terra Prometida, ela é a terra da realização infinita do ser humano em evolução ascensional, em evolução ao eterno, ao ser eterno, como templo eterno da divindade, de habitação da divindade, como filho de Deus na figura biológica, né? Figura arquitetônica, biológica, figura semiótica, feitos à imagem e à semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Então, quando você ver terra prometida, sempre coloque essas duas dimensões em perspectiva. Ok? Aqui continuou o diálogo. O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Veja, esse é o diálogo final de Moisés com Yahvé Elohim Adonai. Deus, através do seu anjo, está falando isso para Moisés, está profetizando, dizendo, olha, você vai ao Egito, vai tirar o povo, eu tenho uma terra para vocês, mas não será fácil, ele vai endurecer o seu coração, ele não vai aceitar aquilo que nós vamos testificar. Havia possibilidade dessa aceitação? Ora, nós temos uma compreensão fundamental no consciência hebraica que um dos pontos centrais da relação da divindade com o ser humano é o arbítrio. Então, sempre há possibilidade, né? O faraó poderia reconhecer o Deus hebreu, poderia deixar as deidades egípcias, poderia se converter a esse Deus, né? Como talvez tenha acontecido, por exemplo, com a rainha de Sabá, que veio buscar a sabedoria do rei Salomão e reconheceu o Deus que ele servia, né? E como vários outros personagens, Naamã, Ciro, né? Que se converteu ao Deus de Israel. Era possível que o faraó se convertesse, que os seus sacerdotes egípcios se convertessem? Bom, possível era, né? Mas a Deus já profetiza que haveria um endurecimento e que então este endurecimento traria um agravamento de toda a situação, com consequências terríveis, né? Então, isto já é um símbolo da própria humanidade. Olha, as escrituras estão aí, né, há milhares de anos. A humanidade e todos os povos sabem de Israel, sabem do maior fenômeno hebreu, Yeshua HaMashiach, têm as escrituras. Tá? Por que a humanidade ainda patina? Porque os valores do Deus de Israel não são estabelecidos como coluna para todos os povos, em todos os âmbitos, né, da vida, como um fundamento para a vida humana. Bom, parte do arbítrio, parte da humanidade, e aí temos esse panorama. Então, Yahvé está conversando com Moisés, revelando a ele o que aconteceria. Nem ainda por uma mão forte, Olá, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Maravilha aqui, as pragas, né, é no sentido de que ficaria patente o poder de Deus, a soberania de Deus. Mas o endurecimento do coração humano, infelizmente, não permitiria que houvesse essa conversão. Isso também é um símbolo lá na frente. Nós vamos verificar partes do Apocalipse contidas nas figuras que nós estamos vendo e em breve você já vai poder compreender um pouco do futuro que está diante de nós
através desse passado que estamos estudando. Eu darei graça a este povo e aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais porei sobre os filhos e sobre as filhas, e despojareis os egípcios. Olha, precisamos tratar do Apocalipse aqui e de uma grande esfera da realização humana do planeta Terra, do arbítrio e da humanidade. Vejam, o elemento mais rico, mais raro de toda a criação, não é ouro, prata, diamante, nióbio, grafeno, nem nenhum desses minerais, né? Nem um mineral que vai vir em algum asteroide e cair na Terra, não é isso. O material mais raro é o que nós chamamos de qualidade crística e a qualidade anticrística, que é o oposto dela, que se desfará no tempo, né? Mas a qualidade crística é a mais extraordinário material agregado em tempo e espaço. Só para lembrar para você exatamente o que é isso, nós vamos rapidamente aqui olhar para o nosso gráfico, né? E no nosso gráfico você vai ver este elemento aqui, ó. Primeiro, o universo que nós estamos é feito de abismo e celestialidade. Todos os planos são compostos disso. O mineral tem abismo e celestial, o vegetal tem abismo e celestial, o animal tem abismo e celestial. Só que no nominal existe uma coisa chamada arbítrio e consciência. Quando a consciência concorda com o abismo, né, forma esta natureza chamada anticrística no nosso interior. Essa natureza também é chamada de diabo, né? Inimigo, oposição. Então, dentro de você, você tem um opositor, um inimigo, uma natureza contrária a Deus. Todos nós a temos. E quando o ser humano concorda, a consciência do ser humano concorda com o céu, agrega-se nesse ser o elemento crístico. Ele não é criado porque esse elemento é atemporal, então ele é agregado, né? E a consciência, esse daqui é o reino dos céus, essa é a qualidade dos céus. Então, qual é o material mais raro que todo o universo produz? É a qualidade crística. Por quê? Ele é a pérola de grande valor, porque é esta qualidade que irá gerar os filhos de Deus. E se a tua consciência, na tua existência ou ao final dela, estiver cristalizada aqui no crístico, então teu nome estará no livro da vida e você vai transcender em uma evolução infinita. Mas se o teu nome estiver cristalizado no anticrístico, esse corpo irá entrar não na primeira morte, que não é o grande problema da nossa existência, é a segunda morte que é o grande problema. Então veja, quando agora nós voltarmos para o nosso tema aqui, ó, você vai ver que este material, né, que os filhos de Israel tomarão dos egípcios, está vendo aqui, ó, tem um grande mistério, né? E se você buscar na nossa playlist lá no YouTube, Parábolas de Jesus, e olhar ali a parábola do joio e do trigo e a parábola do lagar, você vai compreender essa profundidade. Porque este elemento que Deus está dizendo que vai ser tomado de joias, de prata, de ouro, é claro que isso aconteceu, eles tomaram, mas ele é um símbolo. É um símbolo de que todo elemento crístico não será perdido na humanidade. Deus não dá valor a tesouros e joias, mas há uma joia para ele na humanidade, que é a qualidade crística. Então, este material crístico, vamos pegar o exemplo de um ser humano que não se formou à imagem e semelhança de Deus, cristalizou a consciência dele na natureza anticrística. E esse material, que é super precioso, o que vai acontecer? Ele será doado aos filhos de Deus.
Então aí nós temos a grande revelação. Então o ouro e a prata, o Egito, nesta figura está representando toda a humanidade. O faraó é um símbolo do anticristo, né? Um símbolo de um opositor a Deus. E aqui essas joias estão representando a qualidade humana que será transferida dos homens e mulheres que não tiveram interesse na vida, na verdade, né? Optaram pelo que é temporal, por não ter ligação com o eterno. Ah, mas por que fizeram isso? Esse é o grande mistério. Por que você prega para alguém, fala de todas essas verdades incríveis e a pessoa dá de ombros, né? Não liga, não tem interesse, está só preocupada com a sua vida horizontal aqui, né? A vida vai passando, a velhice vai chegando, todas essas coisas horizontais vão perdendo o sentido, o sabor, a luz, e aí, né, como é que faz? Então, esse é o elemento crístico maravilhoso e esse é o símbolo contido nessa passagem, um símbolo cósmico incrível, impressionante. Ok? Êxodo 4. Então, respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra. Olha, as escrituras não protegem ninguém, né? A gente vê um Moisés aí bem humano, inseguro, diante de uma missão que não era fácil, né? O Egito era o maior reino da terra, ele ia chegar lá para tirar o povo de lá. Então, você vê Moisés passando por uma dificuldade interna aí, e Deus motivando Moisés. Né? Então, assim é na nossa vida. Você tem desafios na tua família, com filhos, na tua empresa, com trabalho, em ganhar recursos para a tua vida. Você tem dificuldade em organizar o teu tempo, crescer pessoalmente, ter projetos pessoais. Coloque diante de Deus. Você vai levar todo esse desânimo, todo esse, mas eu não posso, mas eu não vou conseguir. E Deus vai te animar. Você vai abrir as escrituras e elas vão te dizer: não, meu filho, vai adiante, eu sou contigo. Se você me busca, eu vou realizar, eu vou te dar força, eu vou te dar entendimento. Então você pode buscar isso que Moisés recebeu, está disponível para você, nas escrituras. É só você ter essa mesma atitude. Moisés lançou a sua vara, então, né, esse cajado na terra, e ela tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor: pega-a pela cauda, e estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda. Né? Essa é uma cena até meio cômica, né? Você imaginou Moisés pulando ali, fugindo, a cobra atrás dele, né? A cobra que ele mesmo lançou e se tornou o cajado em uma serpente. Né? Então, a gente vê que Moisés está sendo instruído por Deus para vencer desafios, e em breve você vai entender por que dessa serpente, por que foi a serpente que foi lançada ali, teve a transformação e o que significa tudo isso. Né? E a serpente, né, você vai pegar sempre ela pela cauda, né? A cabeça dela é perigosa. Né? Então, o mal, né, a nossa natureza, a gente tem que ficar muito atento para não sermos mordidos pela nossa própria natureza serpentina, essa qualidade anticrística. Né? Tornou-se novamente em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio, tirando-a, eis que a sua mão, e tirando-a, né? Eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a mão no seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer
que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão sangue sobre a terra seca. Bom, Deus então está demonstrando a Moisés a sua capacidade, a sua potência, seu amor, sua determinação, e capacitando Moisés. Né? Moisés não se sentia digno, não se sentia qualificado para essa missão. E isso é bom, né? Nenhum de nós se sente qualificado quando somos chamados para essa grande realização de nos tornarmos discípulos de Jesus, filhos à imagem e semelhança de Deus. Né? Quando olhamos para nós, não vemos condição. Mas Deus não escolhe os capacitados, como é dito em Provérbios. Né? Deus capacita os escolhidos. Né? Então, se você se coloca escolhível diante de Deus, se você aceita a graça e o amor dele, se você se coloca nessa posição, porque a divindade, em princípio, escolheu a todos os seres humanos que ele deu vida e trouxe à Terra. Agora, as pessoas é que não assumem essa posição. Então, com confiança, assuma essa posição diante de Deus e os recursos virão. Ele dará, ele tem poder para realizar todos esses sinais. Você viu aí um sinal que transformando a matéria, né, no caso do cajado, e um sinal mexendo na biologia, né, matéria orgânica, viva. Então, realizando um sinal. E depois a transmigração das duas coisas. Né? A matéria que é inorgânica, da água de um rio, se tornando em sangue, se tornando uma matéria biológica. Então, Deus está dizendo, olha, para mim tudo é possível. Né? Então, se você tem fé, se você está doente, se você tem um problema seríssimo, se você tem uma causa muito difícil que parece impossível, né? Anime-se com essas palavras, coloque isto diante de Deus. Consiga um grupo de pessoas, frequente um grupo de discípulos, 2 ou 3 ou mais, pode ser numa casa de alguém, pode ser numa igreja, você tem várias oportunidades. Só não fique sem participar de um grupo de discípulos, um grupo que lê as Escrituras, estuda e que tem propósito. Né? Se você formar um grupo de pessoas, de amigos, de pessoas que você desperte ou que você conheça esse grupo, ali vai ter um propósito de oração, um grupo de oração, um grupo de intercessão, um grupo de pessoas que buscam profundidade nas Escrituras, em conhecimento, em poder. É isso que você precisa. Eu animo você, eu estimulo você a formar uma equipe, a estar junto. Jesus deu esta ordem. Pode haver uma exceção ou outra, pessoas que têm uma direção de permanecer isoladas por um propósito específico, mas isso não é a regra geral. A regra geral é que nós precisamos de gente, nós temos que nos unir a uma igreja, nos unir a discípulos, formarmos um grupo, termos um propósito, termos uma missão, divulgarmos, acolhermos pessoas, realizarmos esse trabalho. Isso pode ser feito tranquilamente, em alguns dias da tua semana à noite, por algumas horas, por uma busca pessoal. Aceite esse desafio, busque isso para a tua vida, não fique sozinho, né? Busque companhia crística, isso é fundamental, importantíssimo. Aqui então, vamos continuar. Então disse Moisés, Senhor, Senhor meu, né? Eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu? Não. Olha, maravilhosa essa palavra, né? Normalmente o pessoal quer não entender profundamente que Deus é tudo e fala, não, Deus só faz as coisas boas, né? Deus não tem esse preconceito. Falou, quem é que fez o que fala? Fui eu. E o mudo? O mudo é coisa boa? Fui eu também. Quem? Aquele que tem visão. Quem que deu a visão? Eu. E o cego? Fui eu que fiz tudo. Então,
essa visão de querer colocar só Deus de um lado, né, e não ver a totalidade, a integralidade de Deus. Né? Ele é o Senhor de todas as coisas. E vê novamente Moisés desanimado. Né? Então, olha como é a nossa natureza e a nossa dificuldade também, igual a de Moisés. Vai agora e eu serei a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor meu, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Moisés queria sair fora. Senhor, me inclui fora dessa missão. Me inclui fora dessa missão que eu não estou sentindo nada disso daí. Né? Por isso que fé não é sentimento. Né? Moisés não estava sentindo nada de ir, de não ir. Né? Estava ali querendo sair fora. Mas Deus, então, você vai ver aqui pontos importantes agora, lições para nós, né? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Olha, você vê a importância, né, de nós nos associarmos. E Moisés tem essa resistência, e Deus então fala para ele: olha, eu vou te dar um companheiro aí para você ter reforço. Né? Então, Arão, teu irmão, vai estar com você nessa missão. Vê que Jesus sempre mandava de 2 em 2. Por isso que eu falo, é importante você estar com um grupo. Você precisa estar com um grupo. Né? Precisa estar com pelo menos 2 ou mais reunidos em nome de Jesus. Isso é fundamental. Há uma outra coisa importante também que eu queria colocar, né? Essa colocação que é feita. Eu vou te colocar por Deus, e Arão vai ser como teu profeta. Né? Isso fala um pouco sobre autoridade, fala sobre como nós podemos ser usados por Deus na vida uns dos outros. Né? Não é que Moisés fosse Deus, mas que Deus usaria Moisés com uma autoridade, daria a ele um tipo de revelação e daria a Arão um outro trabalho. E os dois, então, estariam juntos cumprindo uma missão. Quando você se junta com outras pessoas, quando você consegue um grupo, quando você está, em nome de Jesus, reunindo pessoas e atuando, isso vai acontecer. Deus vai distribuir dons e ele vai se colocar na vida de alguém para ter a autoridade de Deus sobre a tua vida. Né? Isso não significa que aquela pessoa é extraordinária, que tem que ser reverenciada. Né? Claro que nós amamos a todos, né? E esses serviços são prestados por todos nós, uns aos outros. Né? Mas Jesus nos alertou muito bem: olha, o maior de vocês seja o menor, seja como serve, né? Coloca uma hierarquia ao contrário, e o olhar é para o Deus que usa quem é usado, e não para a pessoa. Né? Então, existem certas situações em que as pessoas na igreja, em grupos, se tornam um pouco idolatradas. Né? E isso não é o que é proposto nas Escrituras. Né? Então, essa posição ela é flexível e mutável. Às vezes, um obreiro é usado, uma pessoa simples da comunidade pode estar nessa posição e você precisa acatá-la, acolhê-la. Né? Os serviços que cada um executa são vários. Né? Um pastor é um líder, um diácono serve, auxilia, né? Um presbítero aconselha, né? Alguém que estuda as escrituras e ensina, ok? Tudo isso é necessário. São serviços que todos prestam, todos de igual valor. Paulo diz, olha, no corpo não tem parte mais importante. Né? As mãos, os olhos, todas as partes são importantes e têm o mesmo valor. Então,
há algumas distorções no meio religioso cristão, e você precisa ter equilíbrio e sabedoria. Honra quem tem honra, evidentemente, mas olhando bem a Deus através das pessoas e evitando idolatrias pessoais, né? E também pessoas que se aproveitam de determinado título e determinada posição e dá muita atrapalhada aí, né? Então fique atento que isso é muito importante você observar. Êxodo 4. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vá em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscam a tua alma morreram. Então, vê, Moisés ainda é mais incentivado, né? Deus viu a preocupação do coração de Moisés, né? E deu essa palavra adicional para ele. É interessante a gente ver aqui assim, o cuidado de Deus, né? O carinho de Deus. Você é um discípulo de Jesus e tem relação com Yahvé Elohim Adonai, nosso Pai, você já deve ter sentido esses carinhos, esses cuidados. Deus é muito delicado, né? Ele é potente, mas é delicado. Também em nos amparar, né? Então ele percebeu a preocupação excessiva de Moisés, né? Disse, olha, quem te perseguia já morreu. Isso é um carinho de Deus auxiliando Moisés, né? Tornou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre o jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão e disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor de Israel. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, é meu primogênito. Olha, aqui tem sabedoria maravilhosa, né? Israel é meu filho, é meu primogênito. Como é que Israel é primogênito de Deus? Quem é Israel? Ele está falando de Jacó? Está falando de uma nação toda ser o primogênito? Não. Quando ele olha para Israel, quem ele vê? O que ele vê? Ele vê o Messias, que está sendo formado geneticamente, que nascerá como filho do homem e se tornará filho de Deus, alcançará a qualidade de primogênito e unigênito de Deus. Então, isso é maravilhoso, é incrível, né? E está revelado aí nesta palavra, onde você vê Israel como primogênito, Deus falando sobre Jesus, que ele tem olhos apenas para o Messias, a formação genética que está ali no meio do povo de Israel. E eu te tenho dito: deixa ir meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Olha, aqui é triste, né? Mas é um alerta. É um alerta para nós compreendermos o que a dureza do nosso coração pode gerar como consequência, né? Então, Deus carinhosamente, afetivamente, trata com todos os seus filhos, né? Procura falar ao coração deles. Mas se um filho está encaminhando para a morte e vai trazer prejuízo para outros da sua família, e Deus alerta, faz várias coisas e tudo, e a pessoa insiste, então prevalece o arbítrio da pessoa. Isso é uma coisa que nós temos que compreender, né? Porque tem muita mãe que ora e fala: não, mas Deus vai livrar o meu filho. Vai livrar o teu filho, mas vai livrar o teu filho até a hora em que o arbítrio do teu filho determinar que não quer saber nada de Deus. E em todos os momentos e todas as tentativas se esgotarem, né? Ele não vai romper o arbítrio para atender isso ou aquilo, porque a pessoa tem que ter esse
trabalha no seu interior. Então, Deus já alerta Moisés, olha, nós vamos fazer de tudo para converter Faraó, para que Faraó mude, para que o povo dele não sofra, para que ele entregue. Mas se ele resistir e lutar, né, ele não terá vitória. Então, assim, a humanidade não vencerá Deus. O anticristo e toda a humanidade junta não vai derrotar a divindade. Ele fez tudo, ele é tudo. Todos são feitos dele. Como é que pode se derrotar a onipotência? É só falta de senso, de siso, né, de entendimento, de sabedoria. Então, no final, a derrota só tem um lado, daqueles que estão contra o Altíssimo. Né? E a gente vê a humanidade aí, ó, líderes e tudo, a grande parte da sociedade, das estruturas sociais, né, dos estamentos da nossa sociedade e da sociedade mundial, tão favoráveis ao Criador, né? Artistas, televisão, programas, filmes, tudo isso, divulgando o quê? Divulgando os valores do eterno, os valores da santidade, da pureza, da integridade, da virtude, do amor. Tem interesse nisso? Então, você vai jogando com tudo isso, porque um texto desses envolve todo o perfil de todas as pessoas, de toda a humanidade. Ok? Vamos ao texto. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Olha, essa é uma passagem muito interessante. Né? O que aconteceu aí? O que a gente supõe que aconteceu? Não está detalhado no texto. Moisés tinha que ter circuncidado o filho dele. Moisés estava indo numa grande missão. Moisés estava sendo um escolhido de Deus. E ele entendeu, ou foi dito isso a ele, não está escrito, mas ele sabia o que tinha que fazer. E não se sabe exatamente o que aconteceu, se foi um anjo, se foi um acontecimento, se foi algo ali. E a Zípora, a esposa, entendeu que o problema era a circuncisão. Lembre-se que ela era filha de Jetro, sacerdote, que nós compreendemos que era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, de Yahvé Elohim Adonai. Zípora devia conhecer esses princípios. Né? E aconteceu algum fato ali, seja um fato espiritual, um fato simbólico, algo que ia provocar uma tragédia, uma consequência da lentidão de Moisés de tomar uma atitude, e era a circuncisão do seu filho. Né? Então ela diz essa frase. O que nós aprendemos aqui? Né? Essa é uma lei da natureza. Né? Assim, você se joga de um prédio, tantos metros de altura, você vai se esborrachar lá no chão. Né? Ah, mas eu tenho fé em Deus. Bom, você tem fé em Deus, não se joga do prédio. Né? Se você não tiver uma ordem explícita e o entendimento que deva fazer isso por algum motivo, né? Mas você for desafiar o Criador, simplesmente você vai se esborrachar lá no chão. Então, esse é um princípio da nossa existência. Eu sempre falo, olha, quando a nossa vida começa a apresentar dificuldades, né, a primeira coisa sábia que qualquer um de nós deve fazer é um checklist. Então, já recomendo a você, as coisas estão meio desarmônicas, não estão indo bem. Olha a tua vida. Né? Tem alguma coisa grave que você está fazendo? Está acontecendo? Está adulterando? Está traindo as pessoas? Está recebendo corrupção? Fazendo corrupção? Né? Você está desvirtuando alguma qualidade em você? Sexual, moral, intelectual? O que está acontecendo? Ah, não, está tudo certo, não tem nada fora de um parâmetro da vida espiritual. Bom, então, tudo bem. Vai adiante, compreende o que está acontecendo, retira
as lições daquilo que está acontecendo. Mas o primeiro checklist é esse. Aconteceu algo aí, Zípora fez o checklist e falou: oh, Moisés, você está querendo o mal da nossa família? Por que você não circuncidou o menino? Por que você foi lento com isso? Nós estamos falando de Moisés, hein? Não é o pai da lei, não, que vai... E você vê o que é a natureza humana. Né? A esposa tem que chamar a atenção dele. Então, esposas, né? Tem marido que não ouve, marido que não gosta de ouvir muito a esposa. Né? Aqui tem uma outra lição aí, né? Porque partir da mulher de Moisés, né? Essa visão, então é um grande alerta, aí, um grande arquétipo. Né? Ouça a sua esposa, né? Verifica se está tudo em ordem, se está tudo certo. Né? Ou pessoas sábias que estão ao teu redor, tua vida não está bem, procure entender como é que está a tua vida e conserta. Né? Toma uma atitude, vai lá, resolve. Né? Tem um furo lá, tampa o furo e ponto. Né? Tem uma rachadura lá na parede, reboca ali, tampa e ponto final. E vai adiante, como diz Paulo, deixando as coisas que para trás ficam. Né? Alguma coisa errada na tua vida, você está odiando alguém, tem mágoa, tem ressentimento, você não consegue perdoar, se livra disso. Né? Está com ódio no teu coração, vive com amargura, com ressentimento, é de um ex-namorado, é de alguém que te deixou, é alguma coisa que aconteceu. Né? Eu sei, tem coisas muito difíceis, mas resolva, olha para aquilo, mapeia aquilo, confessa aquilo, chama pessoas sábias, trata daquilo e se livra daquilo. É a lição que nós vemos nessa passagem aí de Moisés. Né? Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou no monte de Deus, e beijou-o, e relatou a Moisés, a Arão, todas as palavras do Senhor com que o enviara. Né? Olha, é muito interessante, né? Nós vemos a atenção de Deus, a confirmação. Né? Moisés recebe toda aquela visão, mas tem alguém que vai confirmar, dizer: Moisés, olha, eu senti de Deus de vir aqui te encontrar, ele me revelou também. Né? Então é maravilhoso quando nós estamos juntos com outros discípulos, porque quando alguém tem uma direção, tem uma visão, tem algo espiritual que recebe, a gente sempre busca uma confirmação daquilo, princípio para a tua vida. Né? Você tem uma palavra de Deus, procure uma confirmação daquilo que está sendo entregue para você. Aqui você vai ver exatamente esse princípio. Né? Olha a alegria quando a palavra de Deus é confirmada nos dois. Né? Ó, eles se beijam, né? Moisés faz um relato. Ó. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara e todos os sinais, ó, compartilharam que ele mandara. Né? Então, você vê aqui que há um reforço, né? Uma troca, uma comunhão, um apoio. Né? Busque isso. Tenha pessoas ao teu lado que caminhem na mesma direção. Jesus formou grupos de discípulos sempre. Então, friso novamente isso aí para você. Né? Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Olha, a gente deixou os anciãos de lado, né? Nossa sociedade tem valorizado muito pouco as pessoas de idade e tem também um problema, né? A nossa modernidade tem gerado pessoas de idade muito pouco sábias, né? Não cultivam a espiritualidade, não desenvolvem sabedoria, vão se tornando cada vez mais amargas, inflexíveis, pessoas pesadas, duras, difíceis, né? Infelizmente. Né? Mas o ancião era alguém pleno de sabedoria, maturidade. Né? Então, tenha ao teu redor pessoas que você confie. Né? Eu sei que não é muito fácil isso, mas
num bom grupo de discípulos que se conhecem há algum tempo e caminham juntos, você vai encontrar apoio, gente que você possa conversar, gente que você possa trocar ideias, gente que você possa pedir orientação, compartilhar a tua vida, né? Não esteja só. Procure esse grupo de anciãos, né? Na tua família, em alguns amigos, entre discípulos, evidentemente gente que tenha alguma direção de Deus. Né? Você vai encostar em tronco mais podre do que você, não dá, né? Tem que ser coluna, né? Tem que procurar pessoas que você admira, acompanha a vida há algum tempo, fala, poxa, essa pessoa tem entendimento, eu posso receber uma palavra dela. Esse é um princípio maravilhoso, atente para isso. Então aqui o povo se alegra, se adora, olha lá, por enquanto está tudo bem. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Olha, essa aqui é o começo da palavra, né? Bom, tudo bem, Faraó não está sabendo de nada, né? Mas os hebreus já estavam ali, tinha conhecimento da cultura, entendimento. Agora vem um profeta, então vamos ver se Faraó é sábio, né? Não vai ser, e vai dar problema aí. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir agora, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Né? No começo, eles estão começando suave, dizendo, olha, nós precisamos adorar a Deus, e nós podemos ser prejudicados por isso. Teu coração desenvolve compaixão por nós? Né? O Faraó falou, não estou nem aí, né? Quero que vocês se lasquem. Né? Então aí a gente já vai conhecendo a figura de Faraó e a sensibilidade dele. Né? Então disse-lhes o rei do Egito a Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, e os exatores do povo e os seus oficiais, e aos seus oficiais, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta de tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam dizendo, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Então, o tiro saiu pela culatra, né? Faraó disse, eu acho que vocês estão com muito tempo vago, então eu vou aumentar o trabalho, não vou dar a palha e a quantidade de tijolos que vocês têm que fazer é a mesma. Né? Então o povo ficou aqui numa situação muito difícil. Né? E a coisa piorou para o povo. Você fala, mas a coisa, que se eu for cumprir a ordem de Deus, a coisa pode piorar? Olha, a gente que caminha, né, há tantos anos aí com Jesus, né, com Yahvé Elohim Adonai, com o nosso Pai, Ele cuida de nós. Né? Evidentemente, nós temos que passar por bons momentos na nossa vida e por maus momentos, coisas difíceis. Né? Uma certeza nós temos, Ele sempre estará conosco para atravessarmos todos os momentos. Essa é a nossa certeza. Só terão bons momentos? Vou conquistar cheque especial, carro novo, sítio, fazenda, e vou ficar muito rico, porque eu vou dar o dízimo e seguir a Deus, e não vou ficar doente, vai tudo dar bem. Se você quiser comprar a história desse jeito, você pode até comprar, mas não vai ser assim. Por quê? Porque Deus não
está centrado propriamente nos teus teres, né? Ele está centrado no teu ser, é trabalhar no teu ser. E muitas vezes os teus apegos, as tuas dificuldades, Deus vai usar de ferramentas para trabalhar. E algumas coisas nós vamos sofrê-las, né? Há um sofrimento cristificador, né? Com amor, Deus vai te levar a determinadas, às vezes perdas mesmo, às vezes algumas dificuldades, às vezes alguma situação que envolva a tua saúde, tua família, perda de alguma coisa que você tenha, né? Mas há uma certeza nos discípulos de Yeshua HaMashiach e naqueles que seguem a Yahvé Elohim Adonai. Tudo converge para o bem, se é o amor que nos liga ao Criador. Você está amando a Deus? Ele sempre vai amá-lo. O Messias sempre amará você e sempre levará você a crescimento pessoal em todos os sentidos. Sempre tudo vai convergir para o teu bem. Mesmo que no meio do caminho muitas dificuldades aconteçam e que você tenha que superá-las, e Deus vai te dar as ferramentas para que isso aconteça. E é o que nós desejamos a você. Nós somos um movimento Consciência Hebraica. Não perca a continuidade dessa história maravilhosa nos nossos próximos capítulos. Nós estamos no YouTube, só você procurar Consciência Hebraica. Estamos também no Telegram e no Instagram e Facebook. Temos que melhorar as redes, mas estamos presentes lá. Você também pode fazer contato conosco. Nós temos o WhatsApp 991538275, né? 55 é o número do Brasil, 11 de São Paulo. E ali você pode deixar uma pergunta. Se você não tem um lugar para frequentar, quiser conhecer uma vivência nossa, entre em contato, se identifique e nós podemos convidá-lo para um dia estar conosco também, para juntos termos essa alegria de nos encontrarmos de modo tão especial com outras pessoas e com discípulos de Jesus. Que Yahvé Elohim Adonai te dê a graça, a bênção, a paz, que o Senhor Jesus cresça no teu coração. Shalom Adonai, Salem Aleikum, a paz maravilhosa do Senhor sobre a tua vida e todos os teus. Até o nosso próximo encontro.